Me responde aqui nos comentários se você venderia o Félix Torres. Te pergunto isso porque o Corinthians negou uma proposta por ele, de venda. Vamos ver isso aqui no vídeo de hoje. Saiu o inquérito aí do Augusto Melo, onde estavam todos esperando por esse inquérito. Vamos falar um pouco disso no vídeo de hoje. Adidas e Nike entram num leilão aí, então a Adidas até ameaçou retirar a proposta que havia feito para o Corinthians. E isso precisa ser decidido hoje, então nas próximas horas já teremos uma definição. Vamos falar tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal. Então, por favor, curta aí o vídeo, se inscreva no canal para sempre receber as notícias do Coringão. Sem mais enrolações, bora pras notícias. Jogadores do Corinthians seguem de férias, voltam a treinar somente na semana que vem no CT Joaquim Grava. Próximo jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro acontece no dia 13 de julho contra o Bragantino em Itaquera. E sem jogos, sem treinamentos, um assunto que surgiu com força nas últimas horas em relação a qual será a empresa que vai fornecer o material esportivo do Corinthians pelos próximos 10 anos. No momento, a Nike é esta empresa, tem contrato com o Corinthians e teria feito uma proposta no valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais entre 2026 e 2036. A Adidas também fez uma proposta, segundo algumas fontes, inferior à da Nike e estaria inclusive pensando em desistir do processo, já que, segundo a Adidas, existe neste momento um leilão feito pelo Corinthians. Nos últimos dias, o presidente em exercício do Corinthians, o Osmar Stabile, conversou inclusive com membros da Nike tentando, por que não, renovar e melhorar as condições deste contrato. Falando agora sobre Yoonki Lee, que foi o primeiro diretor jurídico do Corinthians na gestão Augusto Melo. Ele acabou saindo antes da metade do ano passado. Ele foi indiciado pela Polícia Civil no caso Vaidbet. Lembrando que o Augusto Melo também foi indiciado neste mesmo caso. No caso do Yoonki Lee, ele foi indiciado por omissão imprópria. O que significa isso? Ele sabia que a empresa que faz ou que fez a intermediação do negócio, no caso a mídia social, teria algumas inconsistências, mas mesmo assim acabou aceitando este processo. Olha, o Corinthians gosta de caçar confusão. Antes da chegada da Vaidbet, era um outro patrocinador. Com a chegada era a Vaidbet Master na camisa. A Vaidbet vai pagar a multa que era de 30 milhões para a troca do patrocinador. Não foi paga a multa, o negócio já está em 50 milhões de reais, vai acabar sobrando para o Corinthians pagar. É a mesma coisa deve acontecer com essa história da Nike com a Adidas. A Adidas está oferecendo a grana, ameaça até sair do processo por causa desse rolo todo. A Nike, por prerrogativa de contrato, pode cobrir a oferta feita pela concorrente e o Corinthians está insistindo em trocar pela Adidas por N questões. Mas sabe o que é o mais louco nessa história? A informação que chega é que eles querem trocar de patrocinador porque vira uma brecha no contrato. Sabe qual é a brecha? Eu não sou advogado, mas já conversei com alguns advogados, isso vai dar uma briga jurídica, não é uma certeza que vai ganhar. Qual que é a discussão? O Corinthians trocaria de patrocinador, porque de fornecedor de material, de patrocinador, porque a Nike teria trocado do seu fornecedor, do seu fabricante de material. E com isso o Corinthians não estaria concordando, estaria ferindo o contrato original. Minha gente, qual que é a parte da Nike nessa história? Entregar o material que o Corinthians precisa com o que está acordado. Quem faz ou que deixa de fazer, se tiver a mesma qualidade, o que importa. Mas nesse momento parece que os dirigentes do Corinthians entram, saem, não importa quem esteja por lá, o negócio é arrumar a confusão. É impressionante o olho grande para ganhar tostões e vão empurrando o problema para frente. Quem sofre? O clube, que fica com as contas para pagar, independente de quem está no seu comando. É lamentável e como os caras gostam de brincar com o dinheiro que não é deles, que é do clube. Corinthians! O time do cão! Eles recusaram uma venda do Félix Torres, é verdade isso? Mas acha que tem esperança de pegar mais com ele? É porque o Corinthians gastou muito no Félix Torres, né? E inclusive ainda deve aí pro Santos Laguna. Eles já reclamaram na FIFA, o Corinthians entrou lá com um pedido, né? Pedindo para estender o julgamento, então isso ainda vai demorar um tempinho. Mas a proposta, pelo que a gente ficou sabendo, Bento, era de 2,5 milhões de dólares, né? Então, o Corinthians pagou nele cerca de
quase 7 milhões de dólares. Então, assim, como a proposta veio lá, né, do Oriente e tudo mais, eu acho que deu aquela primeira negativa pra ver se os caras melhoram um pouquinho a proposta. Porque acho que o Corinthians claramente não tem intenção de ficar com o Félix, né, mano? O Félix é um dos nomes que estava naquela lista de dispensa até, que fizeram ali junto ao Dorival, né? Jogadores que poderiam ser negociados. E eu acho que ninguém vai fazer muita força para manter o Félix Torres no elenco. Só que, claro, como você tem um investimento que inclusive precisa ser pago ainda, né? Da vinda dele, você quer pelo menos recuperar um pouco do dinheiro. Boa. Mas, ô Lelê, vou te falar. O Félix Torres, se a gente tivesse um comparativo aqui, o Corinthians comprou ações do Mapping. E o Mapping quebrou. Se tem um idiota querendo comprar as ações que você pagou 5 por 2,5, vale a pena vender pra ontem. É tipo isso. Você tentar valorizar, sabe, uma tranqueira. O Félix Torres é uma tranqueira jogando bola. O Corinthians ele não vai conseguir dar um up na carreira, porque esse cara me enganou. Ele, quando chegou, eu falei, nossa, o cara me lembra o Lúcio. Até o Quintino falou isso daí também. Seleção equatoriana. Não falei nada. Quem é enganado constantemente pelos jogadores és tu. O Quintino falou, ele falou, é o pai do Arboleda, colocou alguns rótulos no Félix Torres, eu acabei sendo influenciado por ele. Mas, cara, na boa, é horroroso. Vale a pena, se tiver a proposta mesmo de 2,5, Lelê, vende pra hoje, porque é melhor você perder aí 2,5 e talvez aí perder a metade do que você investiu e recuperar, pelo menos nessa proposta, do que você tentar aí uma vantagem financeira um pouco maior e tentar dar uma valorizada no fold, e amanhã os caras vão lá e desistem do negócio. Aí o Corinthians ainda fica com essa trolha pra segurar. Eu espero que os caras não desistam, né? Espero que eles melhoram um pouquinho aí. Melhorem um pouquinho. Time turco? Não, peraí, deixa eu pegar o nome certinho aqui. Mas, mano, enquanto a Lelê pega aqui o nome do time, tá, tudo indica, o Corinthians deve continuar com a Nike, viu? A Adidas estava tentando entrar aí no negócio. É do Shabab Al-Ali de Dubai. Ah, tá. Então, Grande Shabab. O Shabab, lá em Santo André, tinha os Shababs, que eram a melhor esfirraria de lá. E o Corinthians mas, quer independente de onde seja. O Shababa, é isso, o Shababa. Não, mas ó, independente de onde seja, atenção, Osmar Stabile, presidente do Corinthians. Já vai mandando o Félix Torres pro aeroporto, manda pra Guarulhos e manda esperar lá. Fala, a hora que a gente decidir pra onde vai, você já embarca. Mas calma, mano. Ainda nem abriu a janela, pode ser que venha alguma coisinha lá. melhor. É igual o Terminal, sabe aquele filme Terminal? Deixa o Félix Torres morando lá, velho. Tipo, a hora que der, ele embarca. Então, Lelê, mano, é o seguinte, né? A Nike formalizou uma proposta ao Corinthians, muito boa essa aqui, no valor de 1 bi. E ó, a Adidas estuda tirar a proposta, hein? Eu acho que vai tirar. Ele tá falando que não entra em leilão. Mas eu acho que... mas aí a da Nike é melhor, eles podem retirar. Aí o que chegou aqui agora, né? Informações, né? Que o valor da oferta inclui bônus e ganhos variáveis, pode chegar a 1,3 bilhões ao longo de 10 anos. Então, cara, eu acho que aí, né, até por isso que talvez a Adidas vai sair fora do negócio, até por causa de multa contratual também, né, mano? Aí eu teria que tem esse lance. Que ainda teria que pagar a multa pra Nike, então, caso fosse fechar com a Adidas, né, mano? Diga. Então, mas olha, Lele, a multa não é tão alta, porque, por exemplo, o que o Corinthians ganha da Nike hoje gira em torno de 30 milhões por ano. E o que o Corinthians poderia ganhar da Adidas giraria em torno de 100. É mais que o triplo. Então, é uma situação que, primeiro, vamos lá, por partes. A Adidas ofereceu pro Corinthians, Lelê, esse contrato que poderia bater 1 bilhão em 10 anos, ou seja, uma arrecadação de 100 milhões por ano, e já receberia de antemão ali, de luvas, 100 milhões. Ou seja, 1/10 do contrato o Corinthians já receberia de luvas pela assinatura do contrato. E o grande detalhe aqui, que eu acho que vale a pena a gente mencionar também, o Corinthians entraria, Sombra, na proposta da Adidas, na elite mundial da marca. A elite mundial da marca significa uma distribuição maior de produtos, exposição maior do time aí também nas prateleiras mundiais da Adidas, enfim, diferente do que é o cheirinho. Porque os caras do cheirinho acham que eles são top, não são. O Flamengo ele faz parte da elite local, e eu vou explicar aqui já o que é. A elite mundial, Quintino, hoje, da marca na Adidas, você tem o Real Madrid, você tem o Arsenal, Juventus, Bayern de Munique, Liverpool e Manchester United. O Corinthians entraria nessa prateleira da Adidas. O Flamengo ele faz parte hoje de uma elite local, que é a elite aqui do continente, que é Boca Juniors, River Plate, Roma, no caso lá da Europa também, Newcastle e Aston Villa. Então, nesse ponto, Lele, o Corinthians ele teria hoje uma exposição perante a Adidas maior que o Flamengo. Só que a Nike tá vindo com essa proposta aí de 1 bilhão e 300 milhões. Eu só fico um pouco preocupado, Lele, porque, por exemplo, a Nike,
ela já estava fazendo aí praticamente o que a Crefisa estava fazendo com o Palmeiras. Era um valor defasado. E ela só se coçou em tentar melhorar porque viu que a água bateu na bunda e a Adidas estava forte no negócio. O grande problema desses contratos por metas, gatilhos por metas e coisas do tipo, é você não ter um contrato tão favorável. Porque, por exemplo, você fala, beleza, vou pagar 1 bilhão e 300 em 10 anos, vai dar 130 milhões no período por ano. Mas isso é com gatilho já batendo as metas que a empresa está propondo. Ou seja, você ficar, sei lá, num G4 de Campeonato Brasileiro, você ser campeão de um torneio grande por ano. Eu não sei quais são essas metas que são batidas. E a diretoria do Corinthians é uma diretoria extremamente amadora. E isso me preocupa. Porque se você colocar lá no gatilho, olha, eu vou te pagar 3 bilhões aí num período de 10 anos, mas eu quero que você seja campeão do mundo com gol de um anão albino de bicicleta de fora da área. É capaz de algum idiota no Corinthians assinar isso daí. Entendeu? Então me preocupa muito esse lance de, olha, tem que bater metas, tem que cumprir gatilhos para conseguir a arrecadação total do contrato. Eu acho que isso poderia ser um pouco melhor explicado para ver se de fato é tão favorável assim ou não. Não, o que saiu na matéria aí, mano, claro que a gente não tem o contrato em mãos para saber o que é de fato e o que não é, mas que esse 1,3 bi seria já um valor, assim, pelos 10 anos, né? Até 2036. Não, é 1 milhão, 2036. 1 bilhão, e os 300 milhões seriam bonificações e premiações. Não, mas aí tem mais gatilhos que, por exemplo, a Adidas tinha oferecido, de porcentagem, de quando chega, bate uma meta de tantas vendas, você ainda tem uma porcentagem superior. E isso, o Corinthians ainda estava esperando da Nike, né, essa proposta que eles enviaram agora, já era para eles terem enviado aí semana passada ou retrasado. O Corinthians estava aguardando para não dar uma resposta para Adidas, porque queriam ver a proposta que a Nike tinha prometido formalizar. E aí agora chegou. Eu acho que deve ter também alguns gatilhos nesse contrato da Nike, porque a matéria fala que o clube estava agora avaliando essa questão de coisas mais específicas do contrato, além do valor total. Então, Lelê, porque aqui nos sites, aqui inclusive eu peguei uma matéria que falou a respeito aqui dessa formalização da proposta, o meu timão, ele fala aqui, a Nike formalizou uma proposta para renovar o contrato com o Corinthians e, segundo apurou o meu timão, o novo vínculo pode chegar a 1 bilhão e 300 milhões, com bônus e outras variáveis até 2036. Ou seja, pelo que tá falando aqui, pode chegar a 1 bilhão. Mas não especifica milhões. O quê, né? Exato. Esse que é o grande X da questão, porque a gente precisa saber qual que é o valor fixo, garantido. Sim. Porque o pode chegar... E quais são os gatilhos também, né? Exato. Essa que é a grande questão, então, né, Lelê? Eu vi que estava na matéria que eles ainda estavam avaliando essas questões de especificidades. Vamos lá, pessoal, vocês estão bem? Tô meio sumido aqui do canal, mas hoje faltam exatamente 19 dias para o Corinthians voltar aos gramados, né? Então não temos muitas coisas acontecendo, e o que tem acontecendo vocês já sabem, né? O que não é notícia tão boa assim, infelizmente. Quero começar aqui colocando um trecho do que o Mascherano falou, né? Não sei se vocês já viram, né? Ele falou aí do tamanho da grandeza do Corinthians quando foi questionado lá, porque ele é o atual técnico do Miami, né, que enfrentou o nosso rival ontem. Vamos olhar rapidinho aqui, 10 segundinhos que ele falou. Mi estrello foi num Corinthians Palmeiras. A gente ganhou 2-1. O 3-1. Mi etapa en Brasil la disfruté mucho, fue corta, lamentablemente pasé mucho tiempo lesionado también, pero bueno, pude vivir esa experiencia, pude puedo decir hoy en día que he tenido el privilegio de jugar en un club como Corinthians, que es de los más grandes del mundo, con una masa de gente impresionante. Cara, todo mundo se rende à torcida do Corinthians, né? Ele passou por aqui acho que foi em 2005, se eu não me engano, 2006. E aí lembra até hoje, né, na torcida do Corinthians, cara, é sensacional. Deu essa declaração aí, ontem, e repercutiu bastante, aí decidi trazer um trechinho para vocês verem aqui. O Globe Soccer, né, que é a página responsável aí pela premiação da FIFA, para divulgar as coisas da FIFA, né, até visitei lá a página, postou isso aqui, que os maiores campeões do Mundial de Clubes, né, que começou nesse novo formato nos anos 2000, e aí colocou o Corinthians, o Bayern de Munique e o Barcelona. Cara, mas deu o que falar esse post aqui, velho. Deu o que falar, né? Nesse novo formato aí, então, é um reconhecimento da própria FIFA aí
do novo torneio que começou nos anos 2000, aí o Corinthians sendo o único clube sul-americano aí com 2. Cara, mas eu fui lá nos comentários, velho, depois se você quiser, vai lá pra você ver. Tem mais de 2.000 comentários lá, tá uma discussão terrível lá, um monte de um monte de gente lá discordando, mas é claro, né, velho? E aí os caras vêm falar que 51 eu vou te falar uma coisa, velho. Pessoal, aí hoje também tem a questão que tá mó embrólio aí da Nike, da Adidas, né? A Nike fez uma contraproposta proposta essa que está descrita no contrato, onde ela pode ter a preferência de cobrir qualquer proposta. Porém, o que pegou aqui, né, e no meio de toda essa confusão dá até um pouco de medo, é que hoje é a definição. Né? Então tem que ser definido hoje, por uma questão contratual, tá? Não é porque alguém falou, é porque tá lá no contrato. E a Adidas não gostou desse comportamento de leilão do Corinthians. Quem dá mais eu fico, tal. Então a marca, obviamente, se valorizando, né, até ameaçou tirar a proposta que havia feito pro Corinthians. Ou seja, o Corinthians, né, pode ficar aí, de repente, até na mão, cara. Né, de repente, se a Nike sair também. Então, cara, não vejo a hora de desenrolar isso aí, tratando-se do Corinthians. Eu não duvido mais de nada, né? Então vamos esperar para que isso se defina aí nas próximas horas. Aí, pessoal, é lógico que vocês viram, tá? Todo mundo viu isso, saiu o inquérito do Augusto Melo, tudo que a gente já desconfiava, pior ainda, o Luiz Fabiani, né, que cobre o Corinthians. Em junho de 2024, Buzoeira e MC Rian tiveram as portas abertas no CT da base do Corinthians. O que é isso, cara? O que é isso, velho? O que o Corinthians tem a ver com Buzoeira? Nada, não tô falando do MC Rian e do Buzoeira, não é nada com a pessoa deles, tá? Mas o que o Corinthians tem a ver com isso, sabe, cara? Pra que se envolver com essa parte de mercado aí de MC, cara? Ressalto, nada contra eles, mas é porque é a primeira vez que eu vejo isso no futebol, certo? Não dá pra entender, e eles eles foram indiciados, tá? Eles estão aqui, estão em manchete porque eles foram indiciados, né, no inquérito que saiu hoje, cara. Aqui, ó, o cara tirou o dinheiro do Corinthians pra pagar o Buzoeira. Chega, é demais pra mim. Foi completamente resenha pelo Esporte Clube Resenha Paulista. O Corinthians, né, quando sai muita notícia de bastidor, notícia que beira o sensacionalismo, né, aí a mídia trata como se fosse resenha, sabe? Cara, é incrível, velho. Incrível. Aí tá falando da Nike, coletiva emite nota de repúdio, cara. É só isso, pessoal. Infelizmente, é só isso que tem hoje do Corinthians, cara. Só isso. Ontem saiu um contrato que o Augusto renovou. Antes disso, disse que o André estava na reunião da Nike. É porque estão fazendo uma associação e a Nike voltando pro Corinthians ou continuando, isso tem... Estão falando que tem as mãos do Andrés, né? Da antiga gestão da RT e tal. Então, cara, enfim, pessoal, não tem muito o que dizer nesses dias. A bola tem que voltar a rolar. Eu peço até desculpas aí, né? Não tem muito o que falar do nosso Coringão. A gente nunca, lógico, vai abandonar o Corinthians de forma alguma, né? A gente vai abandonar o nosso time, mas infelizmente as notícias não são das melhores. E esse lado político é uma área que aqui eu não gosto de adentrar muito, porque, cara, é muito mais do mesmo. Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu te agradeço demais aí pela companhia. Vamos seguir firme aí, porque em 19 dias... né, estaremos de volta aí com todas as notícias do Coringão, Corinthians em campo aí, se Deus quiser, beleza? Um ótimo resto de semana aí, Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!